Bom dia, pessoal! Hoje eu e meu grupo vamos apresentar sobre os prismas. O que é um prisma? O prisma é um sólido geométrico estudado na geometria espacial. Ele possui duas bases paralelas e formadas por polígonos, e as suas faces laterais são sempre paralelogramos. O prisma recebe o nome de acordo com o formato de sua base. Composição do prisma. Os elementos que compõem o prisma são base, altura, arestas, vértices e faces laterais. Assim, as arestas das bases do prisma são os lados das bases do polígono, enquanto as arestas laterais correspondem aos lados das faces que não pertencem às bases. Os vértices do prisma são os pontos de encontro das arestas, e é a altura calculada pela distância entre os planos das bases. Classificação dos prismas. Os prismas são classificados em retos e oblíquos. Prisma reto possui arestas laterais perpendiculares à base, cujas faces laterais são retângulos. Prisma oblíquo possui arestas laterais oblíquas à base, cujas faces laterais são paralelogramos. Os tipos de prismas. Existem 6 tipos de prisma: o prisma triangular, o quadrangular, o pentagonal, o hexagonal, o heptagonal e o octogonal. O prisma triangular. Um prisma triangular é uma figura geométrica tridimensional que possui a base triangular. Esses prismas são poliedros compostos por duas bases triangulares e 3 faces retangulares laterais. Semelhante a outros prismas, as duas bases são paralelas e congruentes uma com a outra. Os prismas triangulares têm 5 faces, 6 vértices e 9 arestas. Se as bases são triângulos equiláteros, as faces laterais são iguais entre si. Fórmula do volume do prisma triangular. O volume de um prisma é encontrado multiplicando a área de sua base pelo comprimento de sua altura. As bases são triangulares e sabemos que a área de qualquer triângulo é igual a metade da base vezes a altura do triângulo. Portanto, temos a fórmula: volume é igual a meio vezes base do triângulo vezes a altura do triângulo vezes a altura do prisma. Por exemplo, um prisma tem uma altura de 5 metros e sua base triangular tem uma altura de 3 metros e uma base de 4 metros. Qual é o seu volume? A altura do prisma é igual a 5, a altura do triângulo é igual a 3, a base do triângulo é igual a 4. Usando esses valores na fórmula de volume, temos: Volume é igual a meio vezes base do triângulo vezes a altura do triângulo vezes a altura do prisma. Volume é igual a meio vezes 4 vezes 3 vezes 5. Volume é igual a 30. Então, o volume é 30 metros ao cubo. A representação do prisma triangular no nosso dia a dia. Na primeira imagem podemos ver uma barraca de acampamento e na segunda imagem a embalagem do chocolate Toblerone. O prisma quadrangular possui cada uma das bases no formato de um quadrilátero. Para encontrar o volume do prisma, existe uma fórmula que também depende do formato da base do prisma. O volume de um prisma qualquer pode ser calculado por V igual a área da base vezes a altura. Exemplo: um bloco retangular possui 15 centímetros de largura, 10 centímetros de comprimento e 45 centímetros de altura. Qual é o volume desse bloco retangular? Solução do exemplo. O bloco retangular é um prisma reto cuja base é um retângulo. A largura e o comprimento de um prisma são as dimensões de sua base. Desta maneira, a base desse prisma é um retângulo cuja altura e base medem 10 centímetros e 15 centímetros, respectivamente. Assim, a área da base AB será: a área da base é igual a 15 vezes 10, que vai dar igual a 150 centímetros quadrados. A partir disso, o volume do prisma será calculado da seguinte forma: volume é igual a área da base vezes altura, que vai dar 150 vezes 45. Portanto, o volume desse prisma é de 6.750 centímetros cúbicos. Os elementos de um prisma quadrangular são as bases. Eles são dois quadriláteros paralelos e iguais. Arestas são os 12 segmentos que unem as duas faces do prisma. Vértices é o ponto onde 3 faces da figura se encontram. Eles são um total de 8. Altura é a distância entre as duas bases na figura. Se o prisma for reto, a altura coincide com a borda das faces laterais.
Faces laterais. Eles são os quatro paralelogramos que unem as duas bases. Dois exemplos de formas do prisma quadrangular é a caixa de bombom e uma caixa normal de embalar as coisas. Prisma pentagonal. O prisma pentagonal é uma figura tridimensional formada por duas bases pentagonais. As bases pentagonais são congruentes e paralelas entre si. Essas bases são conectadas por 5 faces laterais retangulares. Esses prismas são caracterizados por terem um total de 7 faces, 10 vértices e 15 arestas. Os prismas pentagonais também são considerados heptaedros. Se o prisma for retangular, as faces laterais são congruentes. Duas faces retangulares e uma face pentagonal se encontram em cada vértice. Um prisma pentagonal é reto quando as bases formam um ângulo de 90 graus com as faces laterais. Tipos de prismas pentagonais. Prismas pentagonais regulares são formados quando todos os lados da base pentagonal têm o mesmo comprimento. Nesses prismas, todas as faces laterais retangulares são congruentes, ou seja, possuem as mesmas dimensões. Prisma pentagonais retos é quando tem duas bases pentagonais congruentes e paralelas entre si e quando as faces laterais formam um ângulo reto, 90 graus, com as bases. Fórmula do volume do prisma pentagonal. O volume de um prisma é igual à área da base vezes a altura do prisma. Nesse caso, temos a fórmula V é igual a 5 dividido por 2 vezes A vezes L vezes H. Exemplo. Um prisma tem uma altura de 8 metros e sua base é um pentágono com lados de 9 metros e um apótema de 6,2 metros. Qual é o seu volume? Solução. Reconhecemos os seguintes dados: altura do prisma, lados do pentágono, 9, apótema, 6 vezes 2. Substituímos esses dados na primeira fórmula do volume. V é igual a 5 dividido por 2 vezes A vezes L vezes H. V é igual a 5 dividido por 2 vezes 6,2 vezes 9 vezes 8. V é igual a 1116. O volume do prisma é 1116 metros cúbicos. A representação do prisma pentagonal no nosso dia a dia. O pentágono é um símbolo de defesa dos Estados Unidos e faz parte do Departamento de Defesa do país. Prisma hexagonal. Os prismas hexagonais são figuras tridimensionais formadas por duas bases hexagonais paralelas. Essas bases são conectadas por 6 faces retangulares e laterais. Isso significa que, no total, um prisma hexagonal possui 8 faces, 2 hexagonais e 6 retangulares. Como essas figuras são tridimensionais, elas têm duas propriedades importantes: volume e área. Características. Se o prisma for regular, ambas as faces hexagonais são congruentes e têm lados do mesmo comprimento. Se o prisma for regular, as 6 faces laterais são retângulos congruentes. Esses prismas têm 12 vértices e 18 arestas. Fórmula do volume do prisma hexagonal. O volume de um prisma hexagonal é igual à área de sua base multiplicada pela altura do prisma. Portanto, temos o seguinte: V igual a 3 raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes A ao quadrado vezes H. Exemplo. Qual é o volume de um prisma com 12 metros de altura e base hexagonal com lados de 4 metros de comprimento? Solução. Usamos a fórmula do volume com os dados fornecidos. V igual a 3 raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes A ao quadrado vezes H. V igual a 3 raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes 4 ao quadrado vezes 12. V igual a 3 raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes 16 vezes 10. V igual a 415,7. O volume é de 415,7 metros cúbicos. A representação do prisma hexagonal no nosso dia a dia. Na primeira imagem, vemos uma colmeia de abelhas e na segunda, caixinhas de presente. Ambas são de formato hexagonal. Prisma heptagonal. A característica do prisma heptagonal é a sua base formada por um heptágono. O prisma heptagonal possui 9 faces, 14 vértices e 21 arestas.
Prisma octogonal. O prisma de base octogonal possui 16 vértices, 24 arestas e 10 faces. O prisma é formado por duas bases paralelas e as outras faces são retangulares. Planificação dos prismas. Na primeira imagem, a planificação do prisma triangular e na segunda imagem do prisma quadrangular. Na terceira imagem do prisma pentagonal e na quarta imagem do prisma hexagonal. Na quinta imagem é do prisma heptagonal e da sexta imagem do prisma octogonal.